Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e análise de futebol para esta quarta-feira, dia 14 de maio. Separei 13 jogos super analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para conhecer o nosso trabalho, no mínimo aí por uma semana, para ver como funciona. Caiu de paraquedas, deixa o seu like para estar fortalecendo aí o nosso canal. Ativa o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo para estar ajudando no crescimento do nosso canal. E também, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam obter o mesmo lucro que você está obtendo aqui através dos nossos palpites de futebol. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela La Liga da Espanha, o jogo do Villarreal versus Leganes, início às 14 horas. Vale ressaltar que aposte com responsabilidade, aposta apenas para maiores de 18 anos. Então, atenção nisso. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar na La Liga da Espanha. O jogo do Villarreal versus Leganes, às 14 horas. É o confronto do quinto colocado versus o 18º colocado. O Leganes luta contra o rebaixamento diante de Las Palmas, Alavés, Sevilha, Girona e até mesmo o Getafe e o Espanhol. E a equipe do Villarreal é uma equipe que briga por Champions, quinto colocado com 61 pontos, está 3 pontos à frente do Betis, que é o sexto, que está na luta também pela Champions. Se der errado, vai ficar com a Liga Europa. Ou seja, a equipe do Villarreal precisa vencer esse jogo e precisa vencer mais um aí para garantir a sua classificação. Claro, com combinação de resultado, pode ficar com a vaga com a vitória e um empate. O Villarreal em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 3 deles, vem a 3 vitórias consecutivas. E o Leganes, 5 jogos, batendo mais de 1,5 nos últimos 3. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado e bateu mais de 1,5 gols. Só que essa equipe do Villarreal tem uma autoridade quando enfrenta o Leganes, pelo menos nos últimos 5 confrontos, vende apenas um tropeço e 4 triunfos. Então vai ser um jogo bem interessante e equilibrado nessa partida. Então vamos estar pegando aqui o mercado para gols. O momento do Leganes não é bom, atuando fora de casa, mas pode surpreender essa equipe do Villarreal, como vi atualmente nos confrontos diretos, nos históricos direto aí. Então pegarei o mercado para mais de 1,5 gols, ou também um mercado aí para mais de 2,5 gols nessa partida. Claro, Villarreal favorito e em back favorito eu acreditaria no Villarreal. Só que pode acontecer essa zebrinha aí, ao menos esperamos que não aconteça, né? Mas, continuando, temos ainda Real Madrid versus Mallorca, às 16h30. A equipe do Real Madrid é o vice-líder, 75 pontos. Praticamente o Barcelona já levantou essa taça aí, está com a mão na taça, precisando apenas de 2 pontos. Se o Barcelona vence um jogo, o Barcelona já é campeão. Então, muito difícil. O Ancelotti está a caminho da seleção brasileira e o Xabi Alonso a caminho do Real Madrid. O Mallorca luta por uma vaga na Conference League ou até mesmo na Liga Europa. Está vivíssima as chances do Mallorca. O Real Madrid em 5 jogos bateu mais de 2,5 nos últimos 3 e o Mallorca bateu under 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. O último confronto, o Real Madrid venceu pelo placar de 3-0. Mesmo que o Real Madrid vença todos os seus próximos jogos, não vai ficar com esse título. Então, é um jogo bem complexo aí para a equipe do Mallorca, que o Real Madrid ainda tem esse sonho, mas não vai conseguir ficar com esse título. Mas vou deixar essa vitória do Real Madrid aí, porque tem um poderoso ataque. Bom, saindo da La Liga da Espanha, vamos agora para jogos da Copa Libertadores. Temos o jogo do Atlético Nacional versus Bahia. A equipe do Bahia atualmente é o primeiro colocado do seu grupo. Vai enfrentar essa equipe do Nacional, que é o segundo colocado, ou seja, briga direta pela liderança.
A equipe do Atlético Nacional engrenou aí 4 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1,5 em todos. E a equipe do Bahia, 2 derrotas consecutivas, batendo under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, o Bahia venceu ambos, mas agora, meu parceiro, é na casa do Atlético. Muito difícil o Bahia vencer essa equipe lá. Então eu vou estar deixando Atlético Nacional com empate nessa partida. Ainda na Copa Libertadores, temos o jogo do Peñarol do Uruguai versus Olimpia Asunción. Início às 19 horas, é o confronto do segundo versus o quarto colocado. A equipe do Olimpia ali vai brigar no mínimo por vaga na Sul-Americana. Peñarol está disputando ali a liderança com o Vélez Sarsfield. Então, vai ser um jogo bem complexo para a equipe do Olimpia. O Peñarol, 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1,5 em 3. E o Olimpia batendo mais de 1,5 nos últimos 4. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Aliás, um empate e uma vitória do Olimpia. Atuando em casa, sim, uma vitória para cada lado. Para essa partida, acredito na vitória do Peñarol com empate. No mesmo grupo, temos o jogo do Vélez Sarsfield versus Bolo-Bolo. A equipe do Vélez lidera. Bolo-Bolo, sexto colocado, está na briga. Nesse momento está com a vaga na Sul-Americana, mas ainda tem chance matemática de classificação para as oitavas. Bom, a equipe do Vélez, 5 jogos, batendo mais de 1,5 em 3 deles. Bolo-Bolo, 5 jogos, batendo mais de 2,5 nos últimos 4. Vai ser um jogo muito difícil para o Bolo-Bolo. O Vélez, atuando em casa, é uma equipe muito poderosa. Então, eu vou estar deixando aqui essa vitória do Vélez Sarsfield no primeiro tempo. Bom, pela Copa Sul-Americana, temos o jogo do Fluminense versus União Espanhola. Início às 19 horas, é o confronto do segundo versus quarto colocado. O Flu está na briga direta diante do Once Caldas, vem de 2 tropeços aí. O Once Caldas, meu parceiro, engrenou 3 vitórias consecutivas e o União Espanhola não tem chance mais de matemática. É um jogo que só interessa a equipe do Flu. Paga uma odd de 1,29. Em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 3 deles. E a equipe do União Espanhola, 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 3 deles. O último confronto foi 1-1. Agora, na casa do Flusão, o Flusão é muito difícil de ser batido. Vou estar deixando o Fluminense para vencer o jogo. Botafogo versus Estudiantes da Argentina, às 21h30 pela Copa Libertadores. Bom, é um confronto do primeiro versus o terceiro colocado. O Botafogo é o atual campeão da Copa Libertadores. Vai enfrentar o Estudiantes, que está liderando o grupo. O Botafogo não está fazendo valer o que deveria. O seu título, não está protegendo seu título com unha em garras. Atualmente tem 6 pontos, está indo para a Copa Sul-Americana, meu parceiro. O Botafogo precisa ligar o sinal de alerta. Em 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1, batendo mais de 1,5 em 4 deles. E a equipe do Estudiantes bateu mais de 1,5 nos últimos 3 jogos. Nos últimos 2 confrontos em casa, o Estudiantes venceu. Mas agora é na casa do Fogão, muito complicado vencer do Fogão em seus domínios. Diante disso, vamos deixar Botafogo com empate ou mais de 1,5 gols. Temos agora o jogo do Racing da Argentina versus Colo-Colo pela Copa Libertadores, início às 21h30. O Racing lidera 7 pontos, Colo-Colo 2 pontos, não tem mais chance matemática de vaga na Copa Libertadores, tem apenas 1 ponto, meu parceiro. Se o Racing pontuou aqui 1 ponto e o Fortaleza 1, eu já desconsidero essa chance aí, mesmo que tenha chances mínimas. E a equipe do Bucaramanga briga com o Colo-Colo aí por uma vaga na Sul-Americana. O Racing, em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 3 deles. Colo-Colo, 3 derrotas consecutivas, vem de um atropelo aí, perdeu de 4-0 para Fortaleza e perdeu de 4-1. Copa Libertadores novamente, temos o jogo do Racing versus Colo-Colo. O Racing vem a 5 jogos aí, batendo mais de 1,5 em 3 deles. Colo-Colo, 3 derrotas consecutivas, perdeu 4-0 para o Fortaleza, perdeu 4-1 para o Limache, ou seja, bateu mais de 1,5 em 4 jogos. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Racing e um empate. A equipe do Racing, atualmente no seu grupo, é o primeiro colocado com 7 pontos, briga por liderança contra o Fortaleza, e o Colo-Colo não vejo brigando muito aí pela Liberta. Bom, a equipe do Colo-Colo é um desastre atuando fora de casa,
vou estar deixando essa vitória da equipe do Racing para vencer o jogo. Bom, ainda pela Libertadores, temos São Paulo versus Libertad do Paraguai. A equipe do São Paulo é o líder, 10 pontos, está invicta. A equipe do Libertad, 7 pontos, é o vice-líder. Ou seja, se vence, empata com o São Paulo. Se o São Paulo vence, garante a sua classificação em primeiro colocado. E até mesmo se o São Paulo empatar, pode garantir a classificação em primeiro colocado. O São Paulo, que estava 14 jogos de invencibilidade, perdeu essa invencibilidade no clássico para o Palmeiras no último fim de semana. Em 5 jogos do São Paulo bateu mais de 1.5 em 3 deles, e a equipe do Libertad em 5 jogos bateu under 2,5 nos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos, aí, uma vitória para cada lado. O São Paulo atuando em casa com o apoio da sua torcida, é muito difícil o Libertad surpreender. Vou estar deixando São Paulo para vencer o jogo. Bom, vamos para a Sul-Americana. Temos Cerro Largo versus Vitória às 21h30. A equipe do Cerro tem 4 pontos, Vitória tem 3. Ambas as equipes, em minha visão, não brigam mais aí por uma vaga direta na primeira colocação, mas briga ali pela segunda colocação, pelos segundos mais bem ranqueados. Ou seja, a equipe do Cerro Largo, 5 jogos batendo mais de 1.5 nos últimos 3. Vitória, 5 jogos batendo mais de 1.5 em 3 jogos. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. O Cerro Largo surpreendeu Vitória em seus domínios e agora vai ser surpreendido. Vou deixar um jogo para menos de 3 gols e meio. Bom, temos Cruzeiro versus Palestino ainda pela Copa Sul-Americana às 21h30. A equipe do Cruzeiro é uma decepção nessa Copa. 4º colocado com apenas 1 ponto conquistado, já está eliminado. Vai enfrentar o Palestino na 2ª colocação com 9 pontos, brigando contra o Muskruna. Ou seja, 9 pontos. A equipe do Cruzeiro vem de uma vitória elástica diante do São Paulo, do Sport, 4-0 na Ilha do Retiro. Bateu mais de 1.5 nos últimos 4 jogos do Cruzeiro. Palestino bateu mais de 2,5 em 5 jogos. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. A equipe do Palestino aí, acredito que o Cruzeiro deva até poupar alguns jogadores. Então, vou estar deixando o jogo para gols. Mais de 1.5 ou ambas as equipes marcam gols. Bom, vamos agora para a Copa Libertadores novamente. Temos o jogo do Universitário versus o Barcelona do Equador. Ambas as equipes com 4 pontos. O Barcelona vem a 3 jogos sem vencer. A equipe do Universitário vem de um empate. É um jogo que vale 6 pontos porque o Del Valle tem 5 pontos. Então, se o Barcelona vence, o Universitário vence, fica vivíssima aí chance de classificação na Liberta. A equipe do Universitário, 5 jogos batendo mais de 1.5 em 3. Barcelona, 5 jogos batendo mais de 1.5 nos últimos 3. Último confronto do Universitário. Agora vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. A equipe do Barcelona vai devolver ou deixar Barcelona com empate como uma mini zebra aí. Vamos lá. América de Cali versus Huracan pela Copa Sul-Americana. O Huracan lidera com 6 pontos. A América de Cali é o 6º colocado com 6 pontos. Aliás, o 2º colocado. A equipe do Huracan tem a hegemonia aí. Se vencer o jogo ou até mesmo se empatar, já está classificado. Então, vai ser um jogo que o América de Cali, 5 jogos batendo menos de 2,5 em 5. E a equipe do Huracan, 5 jogos batendo mais de 1,5 em 3 deles. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. O Huracan deve fazer um jogo fechadinho. Então, esse mercado aqui vai ser bem equilibrado. Para essa partida, meu parceiro, podemos deixar aqui um duelo para menos de 3,5. Podemos deixar um duelo para mais de 1,5. Podemos deixar um duelo para empate no primeiro tempo. Podemos deixar um jogo para fora com empate ao intervalo. Então, tem muitas possibilidades que podem acontecer nessa partida. E rapaziada, ao mais, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises, prognósticos e palpites de aposta esportiva da Copa Libertadores, Sul-Americana, La Liga da Espanha desta quinta-feira. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto, para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, tripla oficial
Fluminense para vencer, Real Madrid para vencer, Fluminense para vencer, Real Madrid para vencer e Atlético Nacional chance dupla. E a outra boa opção que vocês podem pegar, Botafogo com empate, Racing e São Paulo, ou apenas Racing e São Paulo para vencer. Boa dupla aí. Então, uma dupla, uma tripla muito bem analisada. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Avante!